Graça e paz, irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada ouvinte, cada irmão nesta manhã. Amados, eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, uma pequena reflexão sobre um dos milagres de Jesus, que está no livro de Lucas, capítulo 7, do 11 ao versículo 15, que tem como título A Viúva de Naim. Vamos à leitura da palavra. Não passou muito tempo depois disso, e Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhado pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chores, disse Jesus. E indo até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levanta-te. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus a entregou à sua mãe. Meus irmãos, meus amados, quase nada nós sabemos sobre a identidade daquela mulher, da viúva de Naim. A Bíblia, ela apenas revela que depois de chorar a morte de seu marido, ela agora estava sofrendo com a morte do seu único filho. E nós começamos a entender e a imaginar quão grande era o sofrimento daquela mulher, como estava dilacerado o coração daquela mulher. A vida de uma mulher viúva naquele tempo era muito difícil, não era nada fácil. E a viúva de Naim tinha um único filho, e agora esse filho havia morrido, e agora ela estava completamente só, desamparada, por mais que ela tivesse amigos, mas não restava mais nada de parente próximo a ela. E quando Jesus seguiu para Naim, ele não estava sozinho. Os seus discípulos o acompanhavam e em seguida era seguido por uma grande multidão. Só dando uma paradinha aqui, irmão, nesse versículo 11, o que chama a atenção, que o narrador fala que Jesus, ele não estava só, ele estava com os discípulos e uma grande multidão. E eu fiquei pensando por que separou os discípulos de uma grande multidão. E eu pesquisando e analisando e refletindo sobre esse versículo, eu entendi que os discípulos eram diferentes da multidão, como os cristãos são diferentes das pessoas que vivem no mundo. Os discípulos, eles seguem a Jesus. A multidão não segue, apenas acompanha Jesus. Os discípulos estão perto de Jesus, mas a multidão, ela está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir a palavra de Deus. A multidão só quer olhar e assistir. Enquanto a multidão quer as bênçãos, os discípulos, eles querem o dono da bênção. A multidão só quer ver milagre, mas os discípulos querem ouvir a palavra de Deus. Então, é uma grande diferença em ser discípulo do Senhor e ser a multidão. Aí eu entendi porque era discípulo e multidão. Mas voltando aqui para o texto que nós estamos refletindo nesta manhã, a palavra diz que foi justamente quando o cortejo estava saindo da cidade que Jesus se aproximou de Naim. E a Bíblia diz que o coração de Jesus se comoveu pela dor daquela mulher.
pela situação que a viúva estava passando, depois de perder o seu marido e agora enterrar o seu único filho. Ele sabia da sua dor e teve compaixão dela. Jesus não estava ali por um acaso. Jesus não estava ali pelo destino, mas era para cumprir aquilo que o Senhor Jesus tinha meditado e tinha programado. E a palavra diz que ele chega para aquela mulher e diz: não chores mais. Talvez aos olhos humanos essas palavras de Jesus não faziam muito sentido. Era uma mãe viúva que tinha acabado de perder o seu único filho. Como ela iria parar de chorar? Mas o que nos conforta é porque a palavra de Deus diz, se nós entendemos que só Jesus seria capaz de parar o choro daquela mulher. E graças a Deus por isso. Então logo Jesus tocou no caixão onde estava o defunto e disse: jovem, levanta-te. E o milagre acontece. Aquele jovem senta e começa a falar. Imagine o assombro, o espanto que ficou aquelas pessoas diante dessa cena. Mas era um dos primeiros milagres de Jesus aqui na terra, ressuscitar um morto. Mas essa história de Jesus também nos ensina que nada não foge do controle do nosso Deus. Tudo está sob o controle deles. Por mais que não entendamos algumas situações, por mais que não entendemos algumas circunstâncias em nossas vidas, por mais que não entendemos algumas situações, algumas circunstâncias em nossa família, eu quero dizer para você nesta manhã, ouvinte, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele muda o nosso destino na hora que Ele quer, no momento que o Senhor acha que deve ser feito. Amados, quando Jesus chega, coisas maravilhosas acontecem. A situação não fica mais igual. Quando Deus está próximo das nossas vidas, quando Ele está no nosso coração, coisas maravilhosas vai sempre acontecer. Quero dizer para você que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus ele é soberano sobre todo o universo. Deus é soberano sobre a minha vida e a sua vida. Inclusive sobre a vida e a morte. Tudo está no controle do nosso Deus. Mesmo diante de todas as dores, Deus irá te mostrar um caminho. Mesmo diante de todos os sofrimentos, Deus te mostrará um caminho, pois isso nunca se pode perder a nossa fé. Nunca, por isso, meus amados, nunca perda a nossa fé, porque Deus, Ele sempre vai nos mostrar um caminho. Por mais que seja difícil a enfermidade, por mais que seja difícil a dificuldade financeira que nós estejamos passando, por maior que seja o problema de relacionamento conjugal, o Senhor sempre vai nos direcionar um caminho, pois somente Ele pode nos guiar corretamente. Mesmo que você esteja pensando que Jesus te abandonou, te deixou sozinho com este sofrimento, saiba que o caminho e que ainda que uma mãe, sabe que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, todavia o Senhor jamais esquecerá de ti. Jesus não chega atrasado, meus amados, mas é nós que somos impacientes. Deus, ele sempre está presente no tempo do Senhor. Mesmo nesses dias difíceis que estamos passando, mesmo com essas provas difíceis que estamos passando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não te desanime, seja firme e constante na presença de Deus, porque o milagre do Senhor vem no tempo dele e não no nosso tempo. Deus sabe
a hora de realizar todas as coisas em nossas vidas. Muitas vezes nos desesperamos, não ficamos aflitos, achando que não vamos vencer, porque a nossa fé é pouca, mas Deus ele está presente. Assim como ele fez um milagre na vida daquela viúva, ele pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Que o Senhor Jesus nesta manhã possa te abençoar ricamente, porque essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar contigo nesta manhã. Em nome de Jesus, que seja abençoado todos aqueles que tiver ouvido a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? E que o Senhor vos abençoe.